Vamos orar? Eu vou pedir que você tenha muita atenção, evita sair nesses próximos minutos para ir ao banheiro, beber água. E eu preciso que a gente ore agora e você concorde comigo nessa oração, porque nós temos aprendido na escola de homens, no curso que nós estamos fazendo, Vença a Guerra na Sua Mente, nós temos aprendido que, de uma forma muito sutil, Satanás ele tem plantado mentiras em nossa mente. Essas mentiras elas são plantadas em forma de pensamentos, e o pior desastre é que a gente vive baseado em uma mentira, acreditando que ela é uma verdade. Jesus ele declarou que Satanás, o diabo, ele é o pai da mentira, ele mente desde o princípio, que ele não sabe fazer outra coisa senão mentir. E naquilo que a gente vai conversar agora, naquilo que eu vou liberar para você, talvez seja o assunto mais complexo de ser tratado, o assunto mais complicado, por assim dizer, e é um assunto que também a gente acaba criando em nós algumas mentiras sobre ele, e vivemos baseados nessas mentiras como se fosse verdade. Eu não estou falando de você, eu estou falando de mim mesmo, estou falando de mim mesmo, como que por muitos anos da minha vida e por muito tempo, eu vivi acreditando em algumas mentiras baseadas nesse assunto. Antes de liberar o slide, não libera agora não, eu preciso contar um pouco da história da Igreja da Família para você, principalmente você que está chegando agora. Em fevereiro eu completei aqui nessa igreja 13 anos de ministério pastoral. Cheguei aqui em fevereiro de 2011. Nós somos conhecidos hoje na cidade e no Brasil inteiro como Igreja da Família, mas a verdadeira natureza dessa igreja é ser a primeira igreja batista de Barra do Itapemirim, uma igreja que completou em fevereiro 114 anos de existência. Nós somos uma igreja centenária, uma igreja histórica, uma igreja de uma tradição e uma igreja muito tradicional. Vivemos do ano de 2011 até o ano de 2018 como uma igreja batista tradicional. Eu fui formado num seminário teológico batista, como pastor batista, numa linha segmentária muito tradicional também, muito ortodoxo. E assim eu dei início ao meu ministério. Eu tenho 17 anos e 4 meses de consagrado ao ministério pastoral, estou pertinho de ir para a maioridade, completar 18 anos. E boa parte do meu ministério foi vivendo como um pastor de linha tradicional, e segui aqui na igreja, seguindo essa mesma linha. E comecei a ter uma crise, talvez de identidade, ou uma crise ministerial muito grande, principalmente no início do ano de 2018, quando eu estava diante de uma igreja naquele momento em que abateu-se sobre nós uma apatia muito grande. Aquele ano de 2018, nós não éramos 150 pessoas aqui dentro desse ambiente, ainda era bancos de madeira, e num culto de domingo à noite, a grande parte desses bancos ficavam vazios. Naquele ano, pessoas não se converteram. Naquele ano, nós batizamos 5 pessoas, e a maioria eram filhos de membros da igreja, e algumas eram crianças e pré-adolescentes. Aquilo tudo foi gerando em mim uma crise ministerial. Meu coração estava dilacerado em ver aquela realidade, e havia 2 considerações naquele momento. A primeira é que ninguém se incomodava com aquilo. Todos estavam numa zona de conforto. Ninguém nunca chegou para mim e me deu uma chacoalhada dizendo assim: pastor, o senhor não está vendo que a igreja não está crescendo? O senhor não está vendo que a igreja não batiza ninguém, não se converte ninguém? Ninguém nunca chegou para mim com um desconforto, para tentar de repente me dar um choque de realidade. Essa foi a primeira constatação que me chocou muito. E a segunda é que eu via aquela realidade e eu não sabia o que fazer para mudá-la. É muito difícil, é muito triste, é muito decepcionante quando você se depara diante de um quadro e você não sabe o que fazer diante daquilo, você não sabe como mudar aquela realidade para uma realidade melhor. E era assim que eu me encontrava em 2018. Em janeiro de 2019, eu saí de férias, decidido a voltar em fevereiro de 2019, para que, ao assumir novamente esse púlpito, eu entregasse o ministério. Eu estava realmente
desejoso, eu já estava decidido de entregar o ministério, e eu não queria mais, talvez, ser pastor, eu não queria mais, talvez eu voltaria para as minhas funções anteriores a essa. Mas ainda em janeiro de 2019, Deus, através da Daniele me convenceu a visitar 2 igrejas em Vila Velha, igrejas que não eram batistas, porque as igrejas batistas tradicionais, elas estão vivendo a mesma realidade que nós estávamos vivendo em 2018. Então eu fui com muita dificuldade. Gente, eu sou um homem muito temoso, e com muita dificuldade, Daniele conseguiu me convencer a visitar 2 igrejas em Vila Velha, em janeiro de 2019, e nessas 2 igrejas que eu fui, o Espírito Santo me pegou naquelas igrejas, gente, foi fantástico. Eu recebi naquelas 2 igrejas tanta palavra, tanta revelação, e como escamas caíram dos meus olhos. Eu voltei daquelas 2 igrejas turbinado, eu voltei motivado, eu voltei encorajado. E aí, quando eu assumo em fevereiro de 2019, eu acho que o retorno está um pouquinho alto, gente, se puder abaixar um pouquinho. Quando eu volto em fevereiro de 2019, ao invés de eu entregar o ministério, eu mando pendurar, aqui era uma parede branca, cheia de granito. Você nunca viu isso, mas aqui tem uma parede caríssima, cheia de granito. Eu mandei pendurar aqui uma placa, um painel escrito assim: ano de mudanças. Aí falei, o primeiro sermão que eu preguei de fevereiro, eu falei: a partir de agora a gente vai viver um ano de mudanças nessa igreja. E Deus começou a liberar tanta coisa, gente. Foi um ano incrível, foi um ano em que Deus começou a fazer coisas incríveis. Começou a chegar gente de todos os lugares, pessoas começaram a se converter, batismos começaram a acontecer. Eu comecei a ver uma possibilidade que até então eu nunca tinha visto, nem tinha vivido ministerialmente falando. Eu comecei a ver uma igreja se levantar para fazer diferença numa cidade. Aquilo foi um marco na vida da igreja. Deus começou a liberar tantas coisas. E aí, desde 2019, a gente tem se apresentado para a cidade e para o mundo inteiro como igreja da família. 19, 20, 21, 22, 23, nós encerramos um ciclo dos primeiros 5 anos dessa nova realidade. A cada novo ano, Deus foi liberando coisas novas. E agora a gente está vivendo o ano profético da profundidade. Nós estamos no ano de 2024, indo para o 6º ano dessa transformação que começou a mudar. Mudou muita coisa. Você que já era daqui, você viu como nós éramos antes e como nós somos hoje. Você que chegou talvez no início do ano de mudanças, ou você chegou em 2020, 21, 22, 23. Eu sei que daquelas 100 e poucas pessoas que nós éramos no início de 2019, 80% daquelas pessoas foram embora porque não quiseram participar das mudanças. E hoje nós somos um universo aí, nesses 5 anos, de quase 800 pessoas. Deus fez muita coisa e continua fazendo, e a gente crê que Ele vai continuar fazendo. Teve uma questão que eu não mudei. Eu mudei muito, gente. Você não tem ideia de como eu era e quem eu sou hoje. Que tipo de pastor que eu era e que tipo de pastor eu sou hoje. Foram muitas mudanças. Não foi fácil. Mudar não é fácil. Quem diz que mudança é fácil está mentindo. Toda mudança, ela gera desconforto. E nessa minha linha de formação teológica batista tradicional, eu sempre tive uma dificuldade muito grande. Sempre foi uma luta pessoal minha, por causa tanto da minha formação e por causa de tanta coisa nojenta, de tanta coisa errada que a gente vê no nosso meio cristão evangélico. Aquilo gerou em mim uma dificuldade muito grande, que é falar com a igreja sobre dinheiro. Como que isso é difícil para mim. Você que me conhece, você sabe que eu sou assim. Quando eu tenho que fazer o momento aqui de dízimos e ofertas, você não sabe como que eu faço isso de forma constrangida. Como que é constrangedor para mim falar com a igreja sobre dinheiro. Isso tem uma ligação direta com a minha formação teológica, tem uma ligação direta com crenças carnais que eu passei a acreditar, e tem uma ligação direta com essa teologia da prosperidade que é suja, que é nojenta,
e que tem por finalidade explorar as pessoas através da fé. Eu construí uma série de muros, uma série de dificuldades para poder lidar da maneira correta com isso. Quem me conhece sabe que eu sempre fui muito ético, muito íntegro e muito transparente com a minha vida pessoal e com a minha vida financeira. Eu nunca devi ninguém na cidade, ninguém pode abrir uma boca, falar um a meu respeito sobre questões de integridade. Mas eu nunca, é a primeira vez, presta atenção nisso, é a primeira vez em quase 18 anos de ministério que eu estou e vou conversar com a igreja sobre dinheiro, sobre finanças. Eu nunca fiz isso na minha vida. Eu nunca ensinei a igreja como lidar com aquilo que é o assunto mais falado na Bíblia. A Bíblia fala mais sobre dinheiro do que sobre céu e inferno. Existem mais de 2.300 passagens bíblicas do Velho ao Novo Testamento que falam sobre dinheiro, mais do que fala sobre o céu e mais do que fala sobre o inferno. Jesus, em suas parábolas, usou várias vezes, de várias formas, a questão do dinheiro. Era uma dracma, era uma moeda, era uma questão monetária. E eu me isolei, gente. Eu me fechei completamente sobre esse assunto. E por causa disso, eu comprometi a vida financeira de muitos de vocês que estão aqui. Porque eu sou o pastor dessa igreja, Deus me colocou para ser o pastor dessa igreja, para falar sobre todos os assuntos, de Gênesis a Apocalipse. Não tem um assunto que a gente tem que deixar de fora, porque se a Bíblia fala sobre isso, a gente precisa falar também. Eu provavelmente já deixei de fazer você prosperar por falta de ensino, por falta de conhecimento, ou por falta de uma convicção que até então eu não tinha. Por exemplo, quantas vezes alguns de vocês chegaram até mim, até numa conversa de gabinete, e falaram assim: pastor, eu estou passando uma dificuldade financeira, eu não estou nem conseguindo pagar minhas contas direito, estou passando um momento turbulento e por causa disso eu não estou entregando o dízimo. E a minha resposta sempre foi assim: irmão, não se preocupe com isso, Deus conhece o seu coração. Tem gente aqui que já deve ter ouvido isso de mim. Deus conhece o seu coração, irmão. É uma questão sua, pessoal, você e Deus. Quantas vezes eu respondi assim para tantas pessoas, fazendo dessa maneira, ou dando essa palavra a você, eu não estava te ajudando. Na verdade, eu estava te prejudicando para que você continue se mantendo nesse processo de endividamento, porque eu não estou ensinando você a honrar a Deus com as suas primícias. Eu estou errado. Eu estou errado. Quantas vezes, irmãos queridos, bem até intencionados, me perguntaram, me questionaram sobre o dízimo, e eu respondi assim: isso aí é uma questão pessoal sua, irmão. É você e Deus. É questão do seu coração. E a Bíblia fala que enganoso é o coração do homem, quem o poderá conhecer? Não é uma questão pessoal, gente. A partir de hoje, agora sim, você pode soltar a tela da imagem. Nós vamos precisar estabelecer nessa igreja, nós vamos precisar mesmo, com muita fé, com muita convicção, e sem deixar que Satanás possa provocar ruído na tua alma agora, nos seus ouvidos. Fica com o seu ouvido, a gente tem que quebrar um jugo nessa igreja, a quebra do jugo financeiro na igreja da família. Nós vamos quebrar um jugo de escravidão, um jugo que começa em mim, que eu estou quebrando e vou quebrar hoje, mas que vai quebrar na vida de muita gente aqui também, se você receber essa palavra. Deus quis me testar hoje de manhã, vindo para o culto da manhã, Deus quis me testar. Deus usou uma irmã tão querida, ela me chamou no WhatsApp, eu estava saindo de casa para vir para a celebração da manhã. Ela sabe que eu amo ela, eu amo essa irmã. Ela foi daqui e eu acompanho toda a vida dela faz tempo. Eu fiz o casamento dela e hoje, por uma questão de endereço, de geografia, ela está congregando. Ela é membro de uma igreja lá em Campos dos Goitacazes, mas ela sempre está aqui conosco, participa de algumas atividades conosco. Ela é a médica das minhas filhas, é a médica da Dani. Ela me mandou uma mensagem: pastor, eu estou querendo esse mês
entregar o dízimo aí na igreja. Como é que eu faço? Olha a mensagem que ela me manda. É Deus querendo me testar. E quando ela mandou a mensagem, o saldo da igreja estava no negativo, gente. Ela é médica, o coração pensou assim: uau, vai ser um dízimo top, né? Dízimo de médica deve ser bom. Mariana, forma logo. Cadê Mariana? Estou doido de você formar, Mariana. Tem muito médico estudando aí. Eu falei, aí na hora o coração veio assim: peraí. Aí eu respondi assim: ô, minha irmã, você não pode entregar o dízimo aqui. Você tem que entregar na sua igreja. Ela falou: mas eu me considero daí também. Se fosse no modelo anterior meu, antes de Deus tirar essas escamas dos meus olhos e liberar o meu coração, eu falaria assim para ela: faz o que o seu coração está mandando. Eu responderia assim para ela. Mas eu falei assim: você é membro nessa igreja, honra a tua igreja. Honra a tua igreja. Dizima na tua igreja. Oferta você pode entregar em qualquer lugar, você pode apoiar projetos missionários, você pode ofertar em projetos de uma outra igreja, você pode abençoar um pregador, mas o seu dízimo fica na sua igreja. Porque já virou uma chave no meu coração. Então, primeiro, pode passar o próximo slide. Eu preciso fazer algo aqui diante de Deus e diante da igreja. Ageu 2:8, a palavra de Deus diz assim: tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos exércitos. Você pode dizer amém para essa palavra? Eu quero fazer aqui diante da igreja, gente, por causa desses 13 anos de ministério aqui, em que meus olhos estavam fechados, o meu coração levantou tantos muros em relação a esse assunto, e talvez por causa disso, muitos de vocês estão vivendo ainda debaixo de um jugo por causa do dinheiro. Eu quero fazer um pedido público de perdão à igreja por causa disso, porque eu não ensinei, eu não doutrinei, eu não ensinei como deveria ensinar de acordo com as escrituras sagradas esse assunto, e por causa disso eu peço desculpa a você. Você aceita meu pedido de desculpas? Vamos orar por isso? Pai, eu quero em nome de Jesus me desculpar diante da tua igreja, diante do Senhor, Pai, de meus irmãos e minhas irmãs, porque durante 13 anos eu nunca ensinei essa igreja como lidar com o dinheiro. Eu nunca ensinei essa igreja a ser fiel nos dízimos e nas ofertas, e por causa disso eu posso ter impedido muita gente de prosperar da maneira correta, da maneira como a tua palavra nos ensina. Mas eu quero a partir de hoje, Pai, declarar em teu nome, no nome de Jesus, que eu não vou mais incorrer nesse erro, eu não vou mais me sentir melindrado, eu não vou mais me sentir constrangido, eu não vou mais me sentir aprisionado em falar sobre esse assunto. Pai, libera meu coração e libera o coração da tua igreja. Eu te peço isso com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. E a igreja da família vai dizer o quê? Vamos aplaudir Jesus? Vamos lá, pode passar o próximo slide. Então, com tudo isso, a gente vê nesse cenário evangélico, esse cenário cristão, brasileiro e mundial, duas teologias. E eu tenho sempre dito aqui, desde que nós começamos o ano da mudança, eu tenho falado, a gente tem que tomar sempre muito cuidado com os extremos. Todo extremo é perigoso. E foi exatamente nessa área que eu fui para um outro extremo, vendo tudo que acontece na teologia da prosperidade, vendo a imundícia que acontece nesse meio, vendo que as pessoas são exploradas através da fé. Eu falei assim: eu vou pegar um caminho totalmente oposto. E aí eu fui para o outro extremo. Se um extremo é essa teologia da prosperidade, que promete coisas que não estão na Bíblia, se tira dinheiro das pessoas usando de uma forma mesquinha, eu falei, eu vou para o outro lado. E aí eu fui para um outro extremo também muito perigoso, a teologia da mediocridade na relação com o dinheiro. Ou seja, não falamos sobre dinheiro, aqui a gente não trata sobre dinheiro. E aí eu fui para esse outro extremo. Como é perigoso os extremos. Mas hoje nós queremos encontrar o ponto de equilíbrio, para que a gente possa também ser uma igreja equilibrada. Quem me conhece, quem caminha mais perto de mim sabe
que eu procuro buscar equilíbrio em tudo que a gente faz. Eu procuro buscar equilíbrio na maneira da gente celebrar, na maneira da gente se relacionar com o Espírito Santo, para que a gente não tenha meninice. A gente é equilibrado em tudo, mas nesse assunto a gente foi para um extremo de mediocridade. Mas a partir de hoje, nós, Igreja da Família, você que faz parte da Igreja da Família, você que está chegando agora, você que deseja, quem sabe, fazer parte da nossa igreja, nós vamos viver por princípios. Fala comigo a palavra princípios. Passa o próximo slide, já era para ter passado. Quando eu falar, você já fala. Viver por princípios. E é isso que você vai começar a aprender a partir desse púlpito, desse altar. Que o dízimo não é uma obrigação, não é um mandamento, e nem tampouco uma ordenança. O dízimo é um princípio, gente. Repete, princípio. E o princípio, mesmo não sendo um mandamento nem uma ordenança, ele precisa ser atentado por nós. Nós vivemos por princípios. Quando nós negociamos princípios, nós estamos colocando a nossa vida em perigo, em risco. E aí, alguns podem falar assim, mas dízimo é uma coisa do Velho Testamento. Agora a gente vive o tempo da graça. O tempo do Novo Testamento é o período da graça. Ah, tudo bem, mas existem também princípios que eram do Velho Testamento e que você considera ele até hoje. Por exemplo, você vive na graça, mas há um princípio do Velho Testamento que fala a respeito do adultério. O adultério é aceitável hoje porque nós estamos no tempo da graça? Sim ou não, igreja? Não, não é aceitável. Há um princípio estabelecido no Velho Testamento que nós não devemos roubar, nós não devemos ser ladrões. Isso está lá no Velho Testamento. Vivemos no tempo da graça hoje. Roubar é aceitável porque nós vivemos no tempo da graça? Não é aceitável. E por que o dízimo, um princípio estabelecido na palavra de Deus, nós podemos negociar? Por que a gente pensa, a gente acha que negociar o dízimo não vai trazer sobre nós nenhum tipo de prejuízo em nosso relacionamento com Deus? Então vamos aprender isso. Não se trata de dinheiro, e sim de princípios. Amém? Você está comigo? Princípios, grava isso por gentileza em nome de Jesus. Olha, eu vou fazer aquilo que a gente chama na hermenêutica, na exegese bíblica, aquilo que nós chamamos de um paralelo, um paralelismo, onde a gente vai pegar palavras do Velho Testamento e vai fazer um paralelo com o Novo, e a gente vai encontrar concordância nisso. Presta atenção, eu quero ler para você Êxodo, capítulo 13, versículo 2, vai dizer assim: consagre a mim todos os primogênitos. O primeiro filho israelita me pertence, não somente entre os homens, mas também entre os animais. Deus está começando a estabelecer um princípio com o povo de Israel. Eu preciso de água, meu bem. Em que o primogênito, o primeiro filho, ou o primeiro animal nascido, seria consagrado, seria entregue a Deus. Obrigado, Mateus. Aí, Êxodo 13, versículos 12 e 13, a gente vai ter aqui uma outra palavra: separem para o Senhor o primeiro nascido de todo o ventre. Fala, o primeiro. Todos os primeiros machos dos seus rebanhos pertencem ao Senhor. Resgate com um cordeiro toda a primeira cria dos jumentos. Mas se não quiser resgatá-la, quebre-lhe o pescoço. Resgate também todo primogênito entre os seus filhos. Deus começou a ensinar a Israel um princípio que continua imutável, continua sendo o mesmo. O princípio das primícias, do primeiro. O primeiro filho, o primeiro cordeiro. Se nascesse um outro animal que não fosse um cordeiro, para não matar aquele animal, um cordeiro seria oferecido no lugar daquele animal. Se o dono daquele rebanho ou de todos aqueles animais não quisessem matar um cordeiro sendo oferecido no lugar daquele animal, eles então teriam que quebrar o pescoço daquele animal, seja um jumento, seja um cavalo ou qualquer outro animal. Mas o cordeiro
o cordeiro serviria como sacrifício no lugar daquele outro animal. Aqui Deus está estabelecendo um princípio para nós, igreja. Princípio esse que nós não podemos quebrar. O princípio das primícias, do primogênito, daquilo que tem que vir primeiro. Agora, vamos fazer o paralelo com o Novo Testamento. Lá em João capítulo 1, verso 29, o texto da palavra vai dizer que João Batista viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Bíblia fala que Jesus é o Filho unigênito. Jesus é o primogênito de toda a criação. Jesus é o primeiro, o único que haveria de vir. João olha para Jesus, ele não vê a imagem de Jesus, ele vê a imagem do Cordeiro. Cordeiro que seria sacrificado. O primeiro cordeiro que seria sacrificado em seu, em meu, em nosso lugar. O cordeiro, no Velho Testamento, ele iria tomar o lugar de qualquer animal do rebanho para ser sacrificado. Agora o cordeiro é o próprio Cristo, é o primogênito de Deus, o melhor que Deus tinha, o primeiro, a primícia de Deus, oferecida agora em sacrifício para nos salvar, nos libertar, nos dar vida eterna. E aí Paulo em Romanos 5,8 vai escrever dizendo: Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu, o Cordeiro de Deus, Cristo em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Você pode dizer amém? Você consegue, por favor, sim ou não? Você consegue entender esse paralelo que começa no Velho Testamento e se arrasta por todo o Velho Testamento e dá continuidade no Novo Testamento? O paralelo das primícias, sim ou não? Naquele tempo a gente tinha que dar o dízimo da colheita, a gente dava o dízimo dos animais, a gente dava o dízimo daquilo que era a maneira, às vezes do azeite, mas tinha que ser o primeiro, tinha que ser a primícia. Hoje a nossa cidade é conhecida como a terra do abacaxi, amém, gente? Hoje não faz sentido você na sua colheita, se tem alguém aqui que trabalha com abacaxi, que vive do abacaxi, não faz sentido você pegar a sua colheita, você tirar amanhã, por exemplo, mil frutos do abacaxi, e você separar o dízimo do abacaxi daqueles 1000 frutos, e chegar aqui agora no nosso prédio de celebração, no momento da sua dedicação das primícias, você chegar com uma sacola com 100 abacaxis, 100 frutos, e entregar isso aqui e dizer: olha, aqui é o meu dízimo, porque aquele abacaxi que vai ser a sua renda, vai sair uma renda dali. Não faz sentido você hoje, você que tem uma fazenda, por exemplo, e lá você tem 100 cabeças de boi, não faz sentido você trazer 10 bois aqui para o altar e falar: esse é o meu dízimo. Então como que a gente hoje trabalha com a primícia? Com aquilo que é talvez a ferramenta mais difícil da gente ter sobre ela o domínio. Isso aqui, o que é isso aqui, gente? Dinheiro. Deixa eu ensinar para você como que é primícias e como que a gente tem que aprender a fazer. Eu tenho aqui hoje 10 notas de R$10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Tudo bem? Quanto que seria o dízimo de R$100? R$10. Há dúvida sobre isso? Tá. Mas vamos aprender uma coisa. Eu ganhei no mês de trabalho, em uma semana de trabalho eu ganhei R$100. Desses R$100, R$10 eu preciso pagar a energia lá de casa. Mas R$10 é um exemplo, viu, gente? Eu tenho que pagar a água. R$10 eu vou pagar a internet. Com R$30 eu vou fazer a feira da semana.
com 20 reais eu vou pagar a farmácia, e com esses outros 10 reais eu vou sair com a minha família para fazer um lanche, comer uma pizza. Sobrou 10 reais. Esse é o meu dízimo, sim ou não? Por que não? Por que não? Porque é o que? Mas o valor não é o mesmo? Não corresponde a 10% do meu ganho nessa semana, sim ou não? Por que está errado? Porque não foi não foi a primícia. Então, há um aspecto que a gente precisa resolver como igreja. Às vezes você entrega o seu dízimo, mas o seu dízimo não é a sua primícia. Não adianta você fazer a coisa certa com a motivação do coração errado. Às vezes você entrega o seu dízimo, mas ele não é o correspondente aos 10% de tudo aquilo que você ganha. Você não está entregando o dízimo. Às vezes você entrega o seu dízimo, mas você espera ver se você vai ter condições de pagar todas as outras coisas. Se sobrar, eu entrego. Você está entregando para Deus o resto. Lembra do princípio: o primeiro animal, a primeira colheita, a sua primícia. Vocês estão comigo, sim ou não? Esse mesmo valor aqui, ele deveria ter sido feito dessa maneira aqui, ó. A mesma coisa, só que ele deveria ter sido feito assim. Essa semana, Deus me abençoou e eu ganhei 100 reais. A minha primícia, meus 10 reais é o meu dízimo. Com outros 10 reais eu vou pagar a energia, com outros 10 reais eu vou pagar a água, os outros 10 reais a internet, com 20 reais eu vou fazer a feira da semana, ou com 30 reais, e com mais 20 reais eu vou sair com a minha família para passear, e vai me sobrar 10 reais ainda para me poder colocar no banco. Mas a sua primícia veio em primeiro lugar. Você entendeu como mudou, sim ou não? Se você não tem feito isso, mesmo que você esteja entregando o seu dízimo, você não está entregando a sua primícia. Se você entrega um valor que não é o correspondente ao seu dízimo, e você coloca isso como dízimo, você está mentindo para Deus. Isso não é o seu dízimo. Pode ser uma oferta, e você talvez está chamando a oferta de dízimo, mas Deus sabe que não é. Diante disso, nós precisamos construir na nossa igreja uma nova cultura. E cultura, eu sei que é uma coisa que não é tão simples e não é tão rápido de se construir. Só que a gente vai construir essa cultura através de repetição, até que você entenda, até que você possa viver essa nova realidade, até que você experimente o derramamento do poder de Deus sobre a sua vida, até que você veja com seus olhos que vale a pena ser fiel a Deus. E essa cultura, ela está estabelecida em 3 verdades. A primeira, a cultura de liberdade financeira. Deus vai libertar você no tocante a finanças. Você não será escravo do dinheiro, você não será dominado pelo dinheiro, você já não vai mais viver aprisionado pelas correntes do engano que o dinheiro promove na vida do ser humano. O apóstolo Paulo diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e por causa desse amor, muitas pessoas se colocaram em muitas enrascadas, em muito prejuízo. A primeira cultura que nós vamos estabelecer, a cultura da liberdade financeira. E essa cultura, ela está sobre Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10, que diz assim: honre ao Senhor, ou honre o Senhor, com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Há uma promessa de Deus em sua palavra. Eu não sei você, eu acredito na palavra de Deus.
Eu creio que a palavra de Deus é verdadeira e fiel, e a palavra está me dizendo que quando eu honrar o Senhor, Ele vai cuidar de todas as minhas coisas, Ele vai cuidar dos meus celeiros, eles ficarão cheios e os barris irão transbordar de vinho. Eu quero pegar essa palavra para mim, eu quero acreditar que quando eu estiver totalmente liberado financeiramente, quando eu não for escravo do dinheiro, quando o dinheiro não for um problema para mim, Deus vai me honrar e eu vou experimentar uma liberdade financeira que eu nunca experimentei na vida. E olha só, você deve lembrar de uma palavra de Cristo Jesus. Ele colocou na igreja dele uma chave, Ele deu uma chave para nós, e com essa chave Jesus disse o seguinte: tudo que a igreja ligar na terra será ligado no céu, tudo que também a igreja desligar aqui na terra será desligado no céu. Só a igreja de Jesus tem essa chave. E eu quero declarar uma cultura nova em nosso meio, cultura de liberdade financeira. Eu quero estabelecer como pastor dessa igreja uma segunda cultura, a cultura da verdadeira prosperidade. Você precisa entender o que de fato é prosperidade, que não é nada a ver com o que a teologia da prosperidade tem ensinado. Não é aquela falácia, não é aquele monte de coisa que não é isso, mas vamos entender a cultura da verdadeira prosperidade. E aí eu vou para um texto que alguns já acreditaram na mentira de Satanás, dizendo: aquele negócio de Malaquias foi para o Velho Testamento. Não, é palavra de Deus, gente. É palavra de Deus, independente de ser Velho, Novo Testamento, é palavra, e palavra de Deus a gente não se discute, a gente cumpre. E em Malaquias 3 diz assim, a partir do verso 6: de fato eu, o Senhor, não mudo. Fala assim: Deus não muda. Deus não muda, gente. Se você honrar princípios, Deus é contigo. Agora, se você quer viver de acordo com uma mentalidade carnal, é contigo. Eu não mudo, diz o Senhor, por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Deus está dizendo: vocês só não foram destruídos porque eu não mudo. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não os obedeceram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam: como voltaremos? Pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda pergunta: como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos. Ponham-me à prova, Ele está dizendo, gente. Ponha Deus à prova nesse aspecto. E vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Eu impedirei que pragas devorem suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Eu queria que você aplaudisse a palavra de Deus, a palavra de Deus, a palavra, só a palavra de Deus. Deus abençoa essa palavra. Prosperidade. O que é prosperidade, gente? Saúde, família, trabalho, igreja, irmãos. Tudo isso é prosperidade. Prosperidade é um conjunto de fatores em que você vê claramente a bênção de Deus sobre você. Tem tanta gente que está nadando em dinheiro, mas tem uma vida infeliz, gente. Dinheiro nunca foi e nunca será sinônimo de felicidade. O dinheiro nunca foi
O dinheiro nunca foi, gente, o motivo para a gente ser igreja. O dinheiro é um meio para que a gente possa alcançar o objetivo, que são as pessoas. A nossa natureza tem que ser assim: nós não amamos o dinheiro, mas precisamos dele para alcançar aquilo que nós amamos, que são as pessoas. Prosperidade é quando a sua casa, você abre a despensa e não está faltando alimento, gente. Prosperidade é quando você vai chegar em casa daqui a pouco e você tem uma cama para deitar, um travesseiro para repousar o seu pescoço. Prosperidade é quando você acordar amanhã cedo e, ao abrir os seus olhos, você conseguir levantar da cama e dizer: obrigado, Jesus, eu estou com saúde para ganhar mais um dia. Isso é prosperidade. Prosperidade é você chegar no seu local de trabalho e ser grato pelo seu local de trabalho, porque é dali que você está levando o pão de cada dia para sua casa. Prosperidade é você chegar em casa no final de um dia de trabalho, ansioso para chegar em casa, porque a sua casa é como um refúgio onde o valente se esconde. Prosperidade é quando você chega em casa e você tem a sua família toda abençoada, a família vivendo em harmonia, a paz, a alegria no seu lar, a manifestação do Espírito Santo dentro da sua casa. Isso é prosperidade, meu irmão. Isso é prosperidade. E toda essa prosperidade é fruto da mão de Deus te alcançando. Isso é prosperidade. E ela é alcançada através da nossa fidelidade. É tão simples. Seja fiel, porque Deus não vai falhar com você jamais. Quando eu olho para a minha vida, eu vejo tanta prosperidade. Eu contei para as minhas filhas, desde quando elas eram pequenas, eu conto para o Mateus, e eu não tenho vergonha de contar, gente, porque elas têm que ver, elas têm que ouvir de mim, da mãe, de onde nós viemos e onde nós estamos hoje. Eu cresci numa casa de madeira. Onde eu cresci no meu tempo, eu não sei se chamam assim, mas a minha casa eles chamavam de barraco. Era de madeira. Havia frestas no barraco nosso, entrava vento à noite, fazia frio. Não tinha banheiro. O banheiro era do lado de fora do barraco. E eu tinha que fazer uma coisa que talvez nenhum de vocês aqui fez, ou se fez foram poucos. Quando a gente sentia vontade de urinar à noite, a gente tinha um urinol debaixo da cama. Naquela época chamava isso de pinico. Talvez você nem sabe o que é isso, mas eu vivi isso. Hoje eu tenho casa, eu tenho carro, eu como bem, eu tenho roupa para me vestir, eu tenho um teto para me cobrir, eu tenho uma cama para deitar, eu tenho um travesseiro para repousar a minha cabeça. Eu vivo como um príncipe na terra, gente. Se isso não é prosperidade, eu tenho família, eu tenho filhos, eu tenho até genro agora, gente. E se isso não é prosperidade, é o quê? Eu não preciso de mais nada. Ai, Jesus. A partir de hoje a gente vai construir uma cultura de verdadeira prosperidade. Toda vez que você ouvir por aí aquela baboseira da teologia da prosperidade, fecha seu ouvido para isso e aprende aqui da fonte, onde é a verdadeira prosperidade, de onde ela vem. Vem de Deus para nós. E a terceira cultura que a gente vai construir aqui, gente, é a cultura de alegria em dar. Nunca mais você vai me ver, eu, pastor William, ou qualquer outro que subir nesse altar para falar do momento de dízimo. Nunca mais eu vou subir aqui constrangido na hora de falar de dinheiro. Eu vou falar com alegria. E vou falar para tirar mesmo dinheiro do seu bolso. Porque a gente vai testar a sua fé através do dinheiro, daquilo que você mais ama. Mas você não vai me ver mais constrangido, você não vai mais me ver emparedado, você não vai me ver mais envergonhado, você não vai me ver mais escravizado para falar isso. Eu estou liberto. E a gente vai fazer desse momento um momento de alegria, gente, porque não é pesaroso, não é com dor no coração, não é por obrigação, mas é com alegria em poder fazer parte do reino de Deus. Você é um privilegiado, você está fazendo parte do reino de Deus, você está construindo aqui na terra o reino de Deus.
para que a gente possa alcançar, chegar mais longe, alcançar pessoas, salvar vidas. Você faz parte diretamente de um projeto que nasceu no céu, em que a igreja de Jesus aqui na terra, ela é a responsável de propagar, de anunciar, de implantar aqui na terra o reino de Deus, o reino dos céus, e você faz parte disso. Então, se sinta privilegiado, sinta-se alegre, feliz. Quantas vezes eu já ouvi de jovens: ai pastor, eu queria tanto poder dizimar, ofertar, eu não tenho renda ainda. Deus vai te abençoar, você vai ter um emprego, você vai ter uma empresa, você vai ter um negócio, e por causa disso, você vai participar disso também, e quando você fizer, você vai fazer com alegria. Nós estamos, pegou pastor William? É com alegria agora, a gente não se sente mais pesado, pesaroso em fazer isso, pelo contrário, a gente vai fazer com alegria. Olha o que Paulo vai dizer: lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, fazendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito: distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que comem, também lhe suprirá e aumentará a semente, e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos, fala generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Diz amém para essa palavra. Semente, colheita. Quem semeia pouco, colherá pouco. Quem semeia muito, colherá muito. É uma semente que nós vamos colocar no reino de Deus, e ela vai dar fruto para a glória do nome de Jesus. Amém? Deixa eu te falar uma coisa. Deus está nos ensinando. Deus está nos ensinando a construir uma nova cultura. E essa cultura, ela parte do seguinte princípio: o princípio das primícias, do dízimo, e desse outro princípio que vai passar a tela agora. Você vai ser fiel no pouco para ser fiel no muito. Hoje eu ganho R$100 por semana. Um exemplo: tirar R$10 de primícia deve ser fácil, sim ou não? Eu ganho 100, tirar 10, tudo bem? Mas vai chegar o dia que você vai ganhar 100 mil por mês. Recebe? Se você ganhar 100 mil reais por mês, quanto que você tem que semear? Aí eu quero ver você ter coragem de ser fiel. Quem é fiel no pouco, será fiel no... Aí deixa eu falar uma coisa para você. Pega essa aqui. Você prefere tentar levar a vida com 100% da sua renda, mas sendo esse valor inteiramente amaldiçoado? Ou você prefere tentar levar a vida com 90% da sua renda, sendo todo esse valor abençoado, redimido e protegido por Deus? Tem gente que está assim, está vivendo com 100%, está amaldiçoado, porque não primiciou, porque negociou o princípio. Tem gente que está vivendo com 100% de tudo que ganha, mas é um dinheiro amaldiçoado. E tem gente que vive com 90%. É feliz, é abençoado, é próspero, desfruta de todas as bênçãos que Deus tem liberado sobre nós. Eu quero ler agora um último texto, e depois a gente vai fazer um ato profético aqui. Lá no texto de Êxodo 13, que eu li no início, quando fala do primogênito, da oferta das primícias, lembra disso? Lá no início da palavra,
esse texto continua. Aí, se você quiser, pode colocar na tela, Êxodo 13, versículos 14 e 15. Não está no slide não, bota na tela, Nova Versão Internacional. Isso aqui para mim talvez é a parte mais forte de tudo que Deus liberou sobre nós essa noite. Êxodo 13, versículo 14 e 15. No futuro, quando seus filhos perguntarem para você, pai, ou para você, mãe, o que significa isso? Digam-lhes. O que significa isso? A pergunta dos seus filhos é o seu filho perguntando assim: papai, mamãe, por que você dá dinheiro para a igreja? Por que você, toda vez que tem lá, você dá uma oferta, você dá o seu dízimo? Por que você faz isso? Você vai responder assim: com mão poderosa, o Senhor nos tirou do Egito, da terra da escravidão. Quando o faraó resistiu e recusou deixar-nos sair, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, tanto os de homens como os de animais. É por isso, meu filho, bota ele no seu colo, pega seu filho, ensina ele. É por isso que nós sacrificamos ao Senhor os primeiros machos de todo o ventre e resgatamos os nossos primogênitos. Você vai pegar teu filho, você vai botar ele no seu colo e vai dizer assim: meu filho, deixa eu te ensinar uma coisa. Sabe por que papai entrega o dízimo? Sabe por que papai oferta? Porque um dia papai vivia na miséria, papai era um pecador. Se não fosse o Senhor, eu nem estaria vivo. Sabe por que, meu filho, que a gente faz isso? É porque nós somos gratos a Deus por tudo que Ele fez em nós e por nós. Você vai ensinar os seus filhos, você vai ensinar a eles o princípio da fidelidade, você vai ensinar a ele o princípio da semente. Você vai dizer assim: sabe por que, meu filho, a gente faz isso? Porque Deus tirou a gente de um lamaçal de pecado. Sabe por que a gente faz isso? Porque papai e mamãe estavam tendo uma vida tão, sabe, a gente não era nem para estar casado, mas se não fosse Jesus, então a gente faz isso para poder agradecer e demonstrar que o Senhor é bom. Êxodo está dizendo: ensina isso aos seus filhos, ensina isso aos seus filhos, para que eles sejam libertos da escravidão que o dinheiro promove na vida do ser humano. Eu quero, o pastor William já está aqui, chamar o ministério. Essa semana, deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu falar uma coisa para você. Por que isso está acontecendo aqui? A gente vai estourar o tempo um pouco. Tudo bem para você? Amém, gente? Bom, vamos estourar um pouco o tempo, mas não tem problema não. Porque a gente vai terminar com um ato profético. E a gente vai terminar fazendo da maneira certa agora, entregando o nosso dízimo e a nossa oferta, mas com uma mentalidade diferente. No final de semana passado, eu estive na cidade de Boa Esperança, uma cidade com 16 mil habitantes. Eu fui pregar na igreja Palavra e Poder, uma igreja semelhante à nossa em vários aspectos: número de pessoas frequentantes, estrutura, e com uma diferença: uma cidade que está experimentando prosperidade através da igreja. A cidade está liberando profeticamente a prosperidade por causa do que a igreja vive e entendeu sobre primícias, dízimos, ofertas e tudo mais. É uma igreja que está numa cidade onde não se compara a Marataízes. A renda per capita, a cidade vive de café e pimenta. Não tem um comércio como o nosso, não tem, é uma rua só a igreja, a cidade. Mas a igreja, ela é tão próspera, gente. E quando eu falo a igreja, eu estou falando das pessoas. A ponto de um empresário que começou uma empresa de energia solar, representando uma empresa de nível nacional, ser hoje a filial que está em segundo lugar em número de venda.
Deus abençoou tanto aquele homem. A gente ouviu histórias daquilo que Deus tem feito na vida das pessoas, simplesmente porque eles entenderam, estão vivendo um princípio. Mas não tem a ver só com questão financeira, tem a ver com alegria, tem a ver com a igreja sendo uma flecha para chegar mais longe, para alcançar mais pessoas, tem a ver com a prosperidade na vida das pessoas que estão vivendo isso. Eu saí de lá impactado. Deus tirou dos meus olhos as escamas que faltavam ser caídas. Em 2019, eu vou te contar isso, não é para engrandecer o meu nome. Em 2019, em setembro de 2019, eu paguei a última parcela do carro que eu tinha financiado em 3 anos, um Corolla. Em 2016 eu fui lá na Curumá, comprei um Corolla 0 km, dei entrada, financiei em 3 anos. Quando eu terminei a última parcela, Deus falou assim comigo: doa esse carro para a igreja. Tem alguém aqui que lembra e viveu esse momento? Levanta a mão. Aí, ó, várias pessoas. Deus falou comigo e Deus falou com Daniele, em separado. Eu falei com Daniele assim: Daniele, Deus falou que a gente tem que dar o carro. Naquele momento era o único bem que a gente tinha quitado. Irmãos, nós reunimos Jéssica e Júlia, falamos: meninas, a gente tem que dar o carro para a igreja. Naquele momento a gente estava começando as mudanças aqui, tinha que fazer tanto investimento, tinha que comprar iluminação, tinha que comprar um novo sistema de som. Foi com o Corolla, tá bem aqui nesse aparelho, ó. Aqui quando eu olho para ele eu lembro do Corolla. Essa tela, gente, tinha que fazer tanta coisa, não tinha dinheiro. Deus falou: dá o seu carro. Você acredita? Dá o seu carro. Nós demos, irmãos, mas nós demos com tanta alegria. Só que nós cometemos um erro. Nós não ensinamos nada para a igreja, nós aprendemos como família. Nós recebemos tanto de Deus depois disso, mas a gente não aprendeu nada, a gente não ensinou nada para a igreja a respeito disso. Nós guardamos para nós o ensinamento que isso proporcionou em nossa vida e em nossa família. A melhor coisa é dar do que receber. Por causa dos investimentos, por causa de tudo que a gente começou a viver, por causa de algumas liberações que Deus fez, tanta gente começou a se converter nesse lugar, tantas pessoas começaram a chegar nesse lugar, tantas vidas foram alcançadas. Mas a gente não quer parar por aqui, a gente quer chegar mais longe. A gente tem uma cidade para ganhar, e ela vai ser ganha através de nós. Deus vai liberar sobre a sua vida. Eu estou falando para gente aqui que está com a vida financeira toda arrebentada. Eu estou falando que está com a gente aqui que está com a empresa endividada, que está com a sua vida pessoal endividada. Você está todo enrolado, você não está conseguindo ser dizimista. Antigamente, se Deus não tivesse virado uma chave no meu coração, eu falava assim: não se preocupa com isso, Deus vai fazer alguma coisa, Deus conhece o teu coração. Hoje eu vou te falar diferente. Eu vou falar com você o seguinte: seja fiel. Entrega a primícia sua para Deus, confia nele, que Ele vai mudar o resultado da sua empresa, da sua vida. Ele vai começar a derramar algo diferente. E sabe o que vai acontecer daqui a pouco, daqui mais algumas semanas? Você vai nos procurar para dizer assim: pastor, eu tenho um testemunho para dar. Eu tenho um testemunho para dar daquilo que Deus está fazendo na minha vida, a partir do momento que eu passei a ser fiel a Ele, em todos os meus dízimos e ofertas. Deixa eu te falar uma coisa: você vai fazer agora com a motivação certa, com o princípio correto da primícia, e você não vai negociar. Se você for fazer negociando o seu dízimo, não faça, não entregue, seja fiel, inclusive no valor. É 10% de tudo que você ganha. Se você vende uma escova de dente na rua, tira os 10% da escova de dente. Se você vender 10 bois, tira os 10% dos 10 bois que você vender. Seja fiel em todos os detalhes. Se não for para ser assim, não faça. Ou você é fiel ou você não é. Quem é fiel no pouco, será fiel no muito. E agora eu quero declarar profeticamente. Eu vou declarar sobre a minha vida, você declara sobre a sua, se você assim quiser. Fica de pé. Declaração profética de fidelidade e liberdade. Eu vou declarar primeiro e depois eu vou te dar uma oportunidade de assim fazer. Lembre-se, eu acredito em movimento profético.
eu acredito no poder profético da Igreja da Família. Eu acredito que tudo aquilo que a gente fala, a gente está dando legalidade no mundo espiritual para acontecer aqui na terra. O mundo espiritual vindo aqui para esse mundo material. Eu, Leandro Saldanha, declaro de maneira profética que honrarei a Deus com as primícias de todos os meus ganhos. Pela fé em Jesus Cristo, eu declaro que terei uma vida próspera e abençoada. Saúde física, emocional e espiritual, família, trabalho, igreja e o mais importante, a minha salvação oferecida gratuitamente por Jesus. São as maiores riquezas conquistadas por todo aquele que é fiel, serve e honra o Senhor Deus. Isso é prosperidade. Não roubarei ao Senhor, serei fiel em devolver meus dízimos e ofertas, crendo que melhor coisa é dar do que receber. Toda semente que eu lançar em solo produzirá frutos para a glória de Deus e expansão de seu reino aqui na terra. Não farei isso para ser abençoado, farei porque sou abençoado, e não negociarei princípios estabelecidos pelo Senhor Deus em sua palavra. Que Deus me ajude a honrar a minha palavra até o final dos meus dias. Amém. Se você quiser fazer a sua declaração profética, é só você tirar o meu nome e colocar o seu. Volta à primeira página da declaração profética. Você pode ler bem alto. Grita para o céu ouvir, para o inferno ouvir. Eu vou contar até 3. Onde está o meu nome, você tira e coloca o seu nome. Declara profeticamente e honre ao Senhor. 1, 2, 3. Declaração profética de fidelidade e liberdade. Eu declaro de maneira profética que honrarei a Deus com as primícias de todos os meus ganhos. Pela fé em Jesus Cristo, eu declaro que terei uma vida próspera e abençoada. Saúde física, emocional e espiritual, família, trabalho, igreja e o mais importante, a minha salvação oferecida gratuitamente por Jesus. São as maiores riquezas conquistadas por todo aquele que é fiel, serve e honra ao Senhor Deus. Isso é prosperidade. Não roubarei ao Senhor, serei fiel em devolver meus dízimos e ofertas, crendo que melhor coisa é dar do que receber. Toda semente que eu lançar em solo produzirá frutos para a glória de Deus e expansão de seu reino aqui na terra. Não farei isso para ser abençoado, farei porque sou abençoado e não negociarei princípios estabelecidos pelo Senhor Deus em sua palavra. Que Deus me ajude a honrar a minha palavra